Bom dia, garotos e garotas do sexto ano A e B, que é a professora Lindete. A aula de hoje é sobre o percurso 8, a representação gráfica do relevo terrestre. Na semana passada, que era para a gente ver essa aula, não deu certo porque estou com problemas na internet. Mas, se Deus quiser, já regularizou, vai dar certo. Então, hoje nós teremos a explicação da tarefa também, ok? Da aula e da correção da atividade. O que vem a ser o relevo da Terra? O relevo corresponde às variações que se apresentam sobre a camada superficial da Terra. O que é a camada superficial? A camada externa. É a Terra, o nosso planeta Terra, como a gente o vê, né? Como a gente vê no espaço. Essas fotos que a gente vê do nosso planeta Terra. Ali é a parte externa, onde nós moramos, onde nós habitamos, onde está a camada sólida do nosso planeta, chamada de relevo. Camada dura, a litosfera. Né? Então, essa camada sólida apresenta diferentes formas, isto é, ela apresenta áreas com diferentes características de altitudes. Umas podem ser bem altas, outras mais baixas, umas mais planas e outras bem mais acidentadas, mais íngremes, pontiagudas. Para melhor analisar e compreender essas formas, foi elaborada uma classificação de relevo com base nas suas características principais, que elas são divididas em 4 grandes grupos: as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. No slide seguinte, nós vamos ver um exemplo hipotético para vocês entenderem melhor. Aqui nós temos uma representação gráfica hipotética que vem a ser as formas de relevo terrestre. As montanhas, o R bem alto aqui, representando as montanhas, que é o relevo mais alto que nós temos, né? Que são grandes elevações de relevo acidentadas, com encostas íngremes, são formadas a partir pelo choque das placas tectônicas. Quando o nosso planeta se formou, segundo estudos, né? O choque das placas tectônicas, ele só ergue o relevo. As placas se entrelaçam em cima umas das outras, se montam em cima das outras, e aí formaram as montanhas, que são os relevos mais altos que existe, né? Menores que o relevo estão os planaltos, que é uma superfície relativamente plana, né? Tem uma paisagem acidentada, tem altitudes elevadas também, assim como as montanhas, os planaltos são altos, só que os planaltos são mais baixos que as montanhas. E eles já sofreram muitos desgastes pelos processos físicos e químicos, né? O vento, o sol, as geleiras, entre outros. Então, os planaltos, eles fornecem sedimentos para as áreas mais baixas. No caso aqui, vão ser as planícies. Que a planície é uma área mais plana, formada pelo acúmulo de sedimentos, né, lá do planalto, de baixa altitude. Ela é pouco acidentada e fica próximo ao nível do mar. Já está dizendo planície, é o local onde geralmente quase todos nós moramos na planície. Okay? Onde todo mundo costuma fixar moradia, ser humano de uma maneira geral. E nós temos as depressões, que são depressões. São relevos mais rebaixados, você vê que essa depressão aqui tem uma montanha de um lado, de outro lado tem um planalto. Então, a depressão fica abaixo, ela é o tipo de relevo rebaixado, né? Existem 2 tipos de depressão relativa e depressão absoluta. A depressão relativa é aquela que fica acima do nível do mar. E a depressão absoluta é que fica abaixo do nível do mar. Ok? E aí, por último, nós temos o vale. O vale é algum tipo de relevo que fica entre dois relevos mais altos que ele, só que geralmente o vale, a diferença do vale para a depressão é que ele acumula água, tá certo? A depressão não necessariamente, ele é acúmulo de água, ok?
Representação, agora vamos aprender a representação gráfica do relevo. Para representar graficamente o relevo, existem diversos profissionais, como os cartógrafos, que usam várias técnicas conhecidas como curva de nível, que é uma das principais, que são traçadas em um mapa, que eles unem a mesma altitude do relevo, a mesma altura. O relevo, a gente diz que ele tem altitude. Quanto mais alto um relevo, maior a sua altitude. Ok? Então, essas linhas estão representadas aqui, ó, chamadas de curva de nível. Se junto, para chegar nesse mapa aqui, de curvas de nível, são representadas, elas depois para chegar nesse nível, são formadas por uma equipe com geólogos, engenheiros, geógrafos, topógrafos, com equipamentos específicos que medem a altitude, a altura do relevo, ok? Com essas informações, eles vão traçar as curvas de nível, tá bom? Aqui nessa curva de nível, ele está representando aqui, ó. O que significa a curva de nível? Aqui, toda essa altura aqui, ó, 100 metros. Toda essa linha aqui, ó, 200 metros. Toda essa aqui, 300 metros. Toda essa, 400 metros. É como se a gente estivesse olhando o relevo de cima para baixo. Ok? Quanto mais próximo aqui, quanto mais ele se aproxima aqui, maior a altitude, maior a altura do relevo. Quanto mais ele se aproxima do centro. Ok? E o que representa aqui? Aqui nesse gráfico aqui, ali eles estavam no partir do desenho, agora eles vão mostrar em forma de gráfico, com cores. Se vocês prestarem atenção agora, aquelas simples linhas desenhadas, eles se transformaram em cores. E por que é interessante o uso das cores? No mapa, quando a gente vê as cores diferentes no mapa, a gente vai começar a entender a partir de agora. Para facilitar a interpretação das curvas de nível, muitas vezes usam as cores para representar várias altitudes do relevo. Elas seguem padrões internacionais na sequência. Quanto mais as cores forem claras, ok, ó, nesse exemplo, quanto mais forem claras, mais rebaixadas o relevo, menor altitude. Quanto mais escuras, mais alto o relevo, maior altitude. Nesse exemplo aqui, nós vemos dois aqui. A curva de nível, que foi desenhada como no exemplo anterior, depois ela foi pintada com as cores. Então, significa que essas cores mais claras, o relevo chega a ser até plano, né? 20 metros, aí vai subindo. 40, 60, 80, 100, 120, 140, até 160, que é o ponto mais alto aqui desse relevo. E aqui em curva de nível, eles transformam agora com o uso de equipamentos, né, com tecnologia, eles transformam visualizando o relevo. Sensoriamento remoto, aí o nome. Né? Então, eles imaginam que eles fazem como se fosse um perfil topográfico. É um perfil topográfico do relevo. Está aqui esse mesmo aqui, representando só as linhas desenhadas de cima para baixo, nós vemos agora olhando de lado. Né? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Isso aqui é o perfil topográfico, que ele mostra se o relevo é mais alto ou mais baixo. Quanto mais próximas as linhas, mais alto o relevo. Quanto mais afastadas, mais baixo o relevo. E as cores vão dar também esse suporte. Quanto mais as cores claras, mais baixo o relevo. Quanto mais as cores vão escurecendo, mais alto o relevo. Ok, entendido? Nós temos aqui uma atividadezinha da página 70, das questões 1, 2, 3, 4 e 5. Estava praticamente tudo pronto, mas eu não consegui enviar para vocês, não consegui nem gravar, porque eu estava totalmente sem internet. Mas tudo bem. Depois vocês vão acompanhar, vão fazer essa correção acompanhando pelo caderno e pelo livro, né? Eu já coloquei as questões, eu mesmo vou colocar aqui a revisão. Ok? Segue aqui a correção da atividade. A primeira questão, ele pergunta para que servem os mapas.
Então, o mapa é uma representação gráfica dos elementos naturais e culturais. Ele serve para nos orientar no espaço, serve para representar fenômenos geográficos e facilitar a compreensão da localização dos dados que nele representam, dependendo da utilização que você vai ter para aquele mapa, certo? Segunda questão, ele pergunta aqui, ele faz uma indagação, que ele diz assim: para conhecer uma cidade, caminhar por ruas e encontrar seus pontos de interesse com mais facilidade, recomenda-se consultar sua planta. Antes de tudo, o turista ou visitante deve localizar onde está hospedado e depois marcar a planta desse lugar com lápis ou caneta. Aí a pergunta: pense e explique por que esse procedimento é importante. Por que esse procedimento é importante? Vamos que você vá para um local que você não conheça, se hospedar, né? Ficar na casa de um parente, ou se hospedar no hotel, não sei. Então, se essa pessoa que saiu para um local que ele não conhece, não tem, né, ideia de onde esteja, ele deve fazer o quê? Ele pegar a planta do local, que é o desenho do local, né? Planta porque é menor, certo? Ele pega a planta do local e marca, situando onde é o endereço dele. Para que é isso? É interessante, é importante porque o visitante cria um ponto de referência no espaço onde ele se encontra. Ele pode se locomover pela cidade e não se perder, porque ele tem a referência do local onde ele está hospedado. Ele pode andar, pegar um Uber, sei lá, e dizer: mas eu moro aqui nesse local. Ok? É o ponto de referência, como todos nós temos um ponto de referência na nossa casa. A gente pode sair, passear, viajar, mas é onde é que a gente volta depois? Para nossa casa, é o nosso ponto de referência. Tá certo? Terceira questão. Ele pergunta: explique com suas palavras o que é relevo terrestre. Em seguida, descreva o relevo da localidade onde você mora. Então, eu coloquei aqui mais ou menos para vocês terem só noção, vocês vão fazer o de vocês. Tanto a superfície como o fundo dos oceanos apresentam formas variadas de relevo. Uns apresentam saliências, montanhas, serras, etc., áreas planas e outras altitudes menores e ainda depressões. Da mesma maneira como nós vimos no slide anterior, as formas de relevo: planalto, planície, depressão. O relevo submarino também, o relevo do fundo do mar também tem montanha, tem planalto, tem planície, tá certo? É a continuação do relevo. O relevo terrestre é um só, tanto faz ele estar no continente como estar no fundo do oceano, tá certo? A quarta questão, ele quer que você identifique qual a legenda. Abaixo tem 4 legendas, 1, 2, 3, 4. Qual delas está correta, que representa a maneira correta das cotas batimétricas, ou seja, do fundo do mar. Então, a que está correta é a terceira, o item 3. Ok? Porque ela representa pelos seus tons de azul. Começa do mais claro, aqui como vocês podem visualizar, que tem 0. Aí vai escurecendo respectivamente, até chegar na maior profundidade, que fica o azul mais escuro. Quanto mais claro, é mais próximo da superfície. Quanto mais escuro o azul, tonalidade de azul, que é da água, do oceano, né? Dos oceanos. Quanto mais escuro, mais profundo o relevo está. Ok? Assim como no relevo terrestre, quanto mais representado por cores alaranjadas. Quanto mais clarinha, mais baixo o relevo. A partir do momento que vai escurecendo, significa que o relevo é mais alto, como a gente viu ali anteriormente. Aqui no caso do fundo dos oceanos é o azul. Quanto menos azul, mais próximo da superfície. Quanto mais a pessoa vai afundando, mais escuro vai ficando, né, a água, que ele tenta fazer essa representação, certo? E a última questão, ele pergunta o que é bloco-diagrama. O bloco-diagrama é a representação que permite a visualização em 3 dimensões, é o 3D, né? Comprimento, a altura e a largura, de determinado local ou uma superfície qualquer que você queira reproduzir com mais detalhes, de maneira mais fiel, mais próxima à realidade, para facilitar a compreensão do local que está sendo estudado em questão. Ok? E era isso, meu povo. Bons estudos e até a próxima. Beijo.